no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Quem achou, dê um glória a Deus aí. Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir a tua santa escritura, meditar na tua palavra. Senhor Deus, por isso nós pedimos que agora, pela graça que há em Ti, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine o nosso entendimento para compreender as verdades contidas na Tua palavra, que o Senhor realmente as grave nos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu lugar, mantenha aí sua Bíblia aberta, seu coração também aberto para a palavra de Deus. Queridos, os princípios da palavra de Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós, são um caminho de vida, são um caminho de prosperidade, de segurança para nós. Aquilo que o Senhor deixou nas Santas Escrituras, as direções, as ordenanças, aquilo que é agradável a Ele ou não, isso são esse caminho de vida, uma trilha onde nós podemos percorrer que vai nos gerar vida, que vai nos trazer prosperidade de vida. E prosperidade de vida vai além da financeira, uma vida próspera, uma vida segura. Você pode caminhar com segurança diante do Senhor. E se nós analisarmos a nossa vida, aquilo que vem e nos causa dor, aquilo que nos causa sofrimento, aquilo que nos causa angústia, nós podemos, se nós analisarmos mesmo a nossa vida, nós vamos identificar que essas coisas são fruto de tudo aquilo que está em discordância com os princípios da palavra de Deus. Não necessariamente tudo que nós realizamos, mas até que esse mundo mal vem e realiza, né? Está aí realizando contra nós. É um mundo que se rebelou contra os princípios da palavra de Deus, e tudo aquilo que está fora dos princípios da palavra de Deus é aquilo que nos gera dor, nos gera sofrimento, que vai nos gerar angústia no nosso coração, porque as palavras de Deus é um caminho de vida, é um caminho de segurança, é um caminho de prosperidade. Nós temos que entender também que o Senhor deixou essas palavras para nós, para que nós conhecêssemos o seu caráter, conhecêssemos quem é o nosso Deus, o seu grande poder, o seu grande amor por nós, está aqui contido nesse livro. É aqui que nós conhecemos o Deus que nós adoramos nesse lugar, é através dessa santa escritura. É aqui que nós vamos aprender o que é agradável a Ele e o que não é. E aí nós vamos chegar numa conclusão, quando nós vemos o que é agradável ao Senhor e o que não é. Aquilo que é agradável a Ele é o que nos faz bem.
Deus é tão gracioso que aquilo que era a sua vontade, Ele deixa como um caminho para nos fazer bem. Nosso verdadeiro bem-estar e qualidade de vida está nos princípios da palavra de Deus. Amém? Você concorda com isso? Nesses últimos dias, né, nos últimos cultos, aí a gente tem ouvido muito sobre maturidade. Né? Foi engraçado que semana passada quem pregou foi a pastora Ângela, né? E a gente não tinha combinado nenhum tema, nada, e ela veio na mesma linha, né? As cristocidências, né? É o Espírito Santo movendo. E ela veio nessa mesma linha, né? De nós termos maturidade para enfrentar os dias difíceis da vida. Porque a maturidade, ela nos capacita para isso, para viver os dias difíceis da vida. A maturidade é o que nos habilita para acessar as promessas de Deus. Por isso que o Senhor está falando aí no versículo 3 do capítulo que nós acabamos de ler. Ele diz assim: ouça e obedeça, Israel. Não é só ouvir, mas é obedecer. Porque nós já estamos ficando treinados aqui numa coisa. Maturidade cristã não é o tempo que você tem de igreja. Vou repetir isso. Eu já combinei isso com vocês, que nós vamos repetir até isso entrar dentro de nós. Maturidade cristã não é tempo de igreja. Não é o quanto você conhece dessas palavras. Não é o quantas pregações você já ouviu. Não é quantos cultos você já frequentou. Mas é o quanto você vive daquilo que você ouviu do Senhor. É o quanto você pratica da palavra de Deus. É aquilo que você coloca em prática na sua vida, é o quanto você tem demonstrado maturidade espiritual. Por isso o Senhor está dizendo: ouça e obedeça, Israel. Nós devemos, e é algo que eu peço para o Senhor nas minhas orações, eu acho que é algo que nós devíamos pedir como igreja. Eu sempre oro assim: Senhor, me dê ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz e um coração inclinado para te obedecer. Nós precisamos pedir isso para o Senhor, sabe? Porque a voz do Senhor está falando todo tempo conosco. Em todo tempo Ele emite a sua palavra. Eu gosto de um pregador que ele, naquele texto que fala, né, que a voz de Deus é como um som de muitas águas, né? E aí tem um pregador que ele fala assim: olha, você pode ir num mar e é muitas águas. Você pode ir numa cachoeira e tem muitas águas. Você pode ir num rio e ter muitas águas. Mas o que tudo tem de comum nas muitas águas é que é um som constante. Você não desliga o som do mar, da cachoeira. Sempre Deus está falando conosco. Mas nós precisamos ter um coração inclinado para obedecer essa voz. Por isso que ele disse: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. Então maturidade é isso, é ouvir e obedecer. E aí Deus é tão gracioso que Ele tem uma promessa para aqueles que ouvem e obedecem. Ele diz assim: ouça e obedeça, Israel, assim tudo lhe irá bem. Gente, Deus deveria ser obedecido simplesmente por quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é inigualável, não há outro como Ele. Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é aquele que tem toda a autoridade e poder. Ele deveria ser obedecido só por isso, porque grande e temível é o nosso Deus. Mas Ele é tão gracioso, Ele nos ama tanto, que nas suas ordenanças, nos seus mandamentos, Ele deixa promessas de vida para nós. Ele fala assim: se você me obedecer, tudo lhe irá bem. Nesse capítulo aqui, a gente poderia ler aqui diversas citações que o Senhor faz aqui. Só nesse capítulo dá aí umas 6 ou 7 vezes que ele fala: se vocês cumprirem os meus mandamentos, tudo lhe irá bem. Vocês vão prosperar, vocês vão ser abençoados, vocês vão crescer em número. Tudo está ligado à obediência à palavra de Deus. E não é simplesmente porque Deus quer ser obedecido, mas é porque é esse caminho de bênção. Obediência é se colocar debaixo das bênçãos de Deus, querido. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus.
Então o Senhor pede aqui para Israel, olha, ouça e me obedeça, para vocês estarem debaixo da minha bênção. E para Israel ouvir e obedecer o Senhor, era necessário duas coisas para eles, duas consciências que eles precisavam ter. E aí, em seguida que ele fala isso, ele promete, olha, para que tudo vai bem com vocês. E aí ele vem e fala assim, ouça Israel, o Senhor, aí no versículo 4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E essa é a primeira consciência que nós precisamos ter para obedecer o Senhor, ouvir e obedecer. É entender que Ele é o único Senhor na nossa vida. Não pode haver espaço no nosso coração, e nem há, para dois senhores. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E se você não pertence, eu te encorajo nessa noite a tomar essa decisão, entregar a sua vida ao Senhor e fazer dele o seu Senhor. E essa palavra Senhor não é um idoso, mas é dono. Ele é seu mestre. Você passa a pertencer a Ele. Você é propriedade de Cristo. E esse é o primeiro princípio para nós obedecermos a Ele. É entendermos que nós pertencemos a esse Senhor. Então eu pertenço a Ele. Estou aqui, Senhor, às tuas ordens. Não há outro Senhor no meu coração. Tem um senhorzinho aqui dentro, chamado Velho Eu, que ele insiste, de vez em quando ele quer mandar. Mas a gente manda ele voltar para o lugar dele. Porque sobre as nossas vidas, Cristo Jesus é Senhor, amém? O segundo entendimento que Israel precisava ter para obedecer o Senhor era entender que esse senhorio de Cristo, esse senhorio de Deus sobre as nossas vidas, não é baseado em tirania, mas em amor. O Senhor não é aquele Deus tirano que fica aqui e fala, me obedeçam, senão eu vou destruir vocês. Mas como nós já falamos aqui, todas as ordenanças dele são um caminho de vida para nós. Então, essa obediência tem que ser baseada em amor. Aí por isso que no versículo 5, ele vai dizer, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ame o Senhor com tudo que você tem. Que a sua vida seja uma expressão de amor a Deus. Sem essa consciência que o nosso relacionamento com Deus é fundamentado em amor, queridos, nós não vamos conseguir obedecer ao Senhor. E mesmo que nós consigamos, nós não vamos desfrutar das promessas dEle, das bênçãos dEle, nós não vamos conseguir desfrutar, porque nós estamos cegados por uma obediência fria, sem amor. Nós não conseguimos desfrutar da plenitude da vontade de Deus. Porque Deus nos criou para viver em um relacionamento de amor com Ele. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. É um amor completo. E essa consciência vem quando nós entendemos o quanto Ele nos amou. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós, uma vez por mês, e nós poderíamos fazer todo domingo, mas uma vez por mês nós montamos essa mesa, porque é um memorial do amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós naquela cruz, um amor totalmente doador. Então, sem essa consciência de que há um Senhor sobre as nossas vidas e que esse relacionamento, essa obediência é baseada em amor, nós não vamos conseguir ouvir e obedecer. E o Senhor, Ele emite esses decretos, Ele emite esses mandamentos, porque Ele queria que através daquele povo, falando agora mais específico de Israel, mas isso hoje se estende para nós, Ele queria que aquele povo fosse formado pela palavra dEle, pelos seus mandamentos. Ele queria que a cultura daquele povo fosse consolidada na sua palavra. Ele queria, através desses mandamentos, e eu te encorajo a ler o livro de Deuteronômio, e é muito claro isso, que em cada passo, em cada
decisão, daquelas mais cotidianas, do dia a dia daquele povo, o fundamento era o Senhor, era a sua palavra. Até a relação entre um homem e uma mulher, era o fundamento, a ordenança daquilo, era através da palavra de Deus. No acampamento, no arraial, até onde ficaria cada barraca, cada ato ali em todo aquele povo, né, em toda aquela comunidade, era regrado pela palavra de Deus, porque Deus queria, né, e Ele deseja isso de nós também, que Ele seja o centro de tudo na nossa vida. Ele deseja que a nossa cultura, o nosso estilo de vida seja fundamentado na palavra dEle, porque nós pertencemos já a esse reino, um reino eterno, o reino dos céus, e a cultura é outra, querido, o estilo de viver é outro. Então o Senhor estava ali formando um povo, e Ele queria que a palavra dEle fosse natural no seu viver. Deus deseja isso de você, que você viva naturalmente a palavra. Sabe o que é viver naturalmente a palavra? É ela fazer parte de você. Sabe quando a gente vê que nós realmente estamos nos convertendo ao Senhor? É quando as nossas reações são convertidas. Porque as ações a gente até planeja, né? Ah, vou lá, vou falar assim, paz do Senhor, Deus te abençoe, Jesus te ama. Isso tudo é ação, é planejado. Mas e quando alguém pisa no seu pé? E quando alguém te fecha no trânsito? E quando alguém mente para você? Aí quando a nossa reação fala muito mais da nossa conversão. Então, o que o Senhor quer é isso, que essa palavra seja natural em nós. Faça parte da tua essência. E é sobre isso que eu queria falar com você aqui, tentar de uma forma rápida falar isso com você nessa noite. O Henrique já está rindo de mim lá. Como que nós podemos viver naturalmente a palavra, através desse texto que nós lemos aqui. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, para nós vivermos naturalmente essa palavra, para ela fazer parte de nós, essa palavra precisa estar no nosso coração. Olha o texto aí no versículo 6, diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração. A palavra precisa estar dentro de nós. Como que eu posso viver algo que eu não conheço? Essa palavra precisa vir, nós regarmos a nossa vida, nós nos inundarmos dela, nós nos preenchermos completamente dessa palavra, até que ela faça parte de nós, até que ela nos preencha de uma forma que ela nos domine. Que nós tenhamos o sotaque de Deus quando nós falarmos. Eu não sei vocês, mas eu tenho um defeito. Se eu fico perto de alguém com sotaque, ou alguém gago, alguma coisa assim, um abraço. Eu vou começar a gaguejar junto. Eu vou começar a querer falar igual ele. Isso é de mim. Só de eu pensar, eu já estou começando a querer gaguejar. E isso tem que ser com a palavra de Deus. A gente tem que estar tão perto do Senhor, ouvir tanto dele, que nós vamos começar a falar como o Senhor fala. Não aconteceu isso com o apóstolo Pedro? Fala, a tua fala te denuncia. Pelo que ele falava, ele falou, esse homem esteve com Jesus. E as nossas falas têm que ser como o Senhor. Nós temos que nos inundar dele. Ali no Salmo 119, no versículo 10, o salmista vai dizer assim, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os lábios repito todas as ordenanças que promulgaste. Alegro-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas.
meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Que essa seja a nossa oração. Senhor, me ensina os teus caminhos, me ensina a tua palavra, me ajuda a guardar ela no meu coração. Sabe, guardar no coração, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Coração na Bíblia, querido, é mais do que esse órgão aqui que bate aqui, né? É mais do que na nossa visão aqui ocidental, que é a fonte das nossas emoções, né? Ai, meu coração bate para aquela tal pessoa. É mais do que isso. Na Bíblia, coração é a fonte de vida. É também a fonte de emoções, mas também é a fonte intelectual. É o teu raciocínio, é a tua mentalidade, é tudo que governa a tua vida. Então, o que o Senhor está dizendo para nós essa noite, olha, que as minhas palavras governem toda a tua, sejam a fonte da tua vida, que ela governe os teus pensamentos, a tua mentalidade, as tuas emoções, que essa palavra entre em você e faça parte de você. Para nós vivermos naturalmente a palavra, ela precisa estar no nosso coração. A segunda coisa que eu aprendo, para que nós possamos viver naturalmente a palavra, nós precisamos ensinar a palavra. Nós precisamos passar adiante. As próximas gerações precisam ouvir a respeito dessa palavra. Por isso que o texto aí no versículo 7 vai dizer: ensine-as com persistência aos seus filhos. Nós precisamos ensinar. Se nós queremos que a palavra se torne a nossa cultura, as próximas gerações têm que ser ensinadas na palavra de Deus. Elas precisam ser treinadas, discipuladas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não percebeu ainda, mas o seu filho não nasceu sendo discípulo de Jesus. O seu filho sua filha, seu filho não nasce crente. Não sei se já deu para perceber isso aí. Eles não nascem crente, não nascem crendo em Jesus. Não é porque nasceu aqui no ambiente de igreja. Eles precisam ser ensinados na palavra, discipulados, se tornarem discípulos de Jesus. E isso é papel principal, fundamental dos pais, das mães. A igreja ocupa um papel secundário na vida do seu filho. E aí eu preciso te lembrar que quando nós chamamos eles aqui, colocamos eles em filinha e falamos: alguém tem um versículo hoje? Não é para eles se apresentarem para a igreja. Mas a igreja está te dando uma ferramenta para você ensinar o seu filho a respeito da palavra. A igreja está te dando uma oportunidade de estimular o teu filho a buscar conhecer mais a palavra de Deus. Então esse versículo que nós recitamos aqui no domingo, ele deveria ser o assunto da semana na nossa casa. Deveria ser o assunto, né? O centro das nossas conversas. Filho, vamos aprender sobre a história do versículo que você vai ler hoje, no domingo? Filho, você sabe o que significa o que você vai falar lá para a igreja no domingo? Vamos sentar aqui, vamos aprender junto. Porque isso é a oportunidade de nós ensinarmos. Tem lá, a Gabizinha está com quantos meses, Felipe? 8? 8 meses. Bebezinha lá, que gracinha lá. Também tem um sangue Salles lá, né, gente? Aí faz diferença. Mas ela, naquela idade, com 8 meses de idade, Felipe, ela já tem que ser cheia da palavra. Ela tem que ser rodeada pela palavra. Ah, mas não entende. Ah, não sabe ler. Que não entende o quê? Tem que ser bombardeado, semeado, até que isso faça parte. E tem que, eu estou focando bastante nas crianças, que tem um ditado, né, popular, que fala assim, que
burro velho, cavalo velho não pega marcha. Não sei se você já ouviu isso. Né? É mais difícil para a gente que é mais velho mudar comportamentos, é ou não é? Mudar costumes, aprender a fazer diferente. Por isso que nós temos que orar para Deus. Deus, me dá um coração ensinável, me ajuda a mudar. Mas as crianças, elas têm oportunidade de, desde a infância, crescer num ambiente diferente. Desde a infância, aprender a respeito de quem é o nosso Deus. Algo que eu e minha irmã, a gente um dia conversando, e algo que Deus tem ministrado no coração dela, que é o seguinte: o teto dela, o nosso teto tem que ser o chão dos nossos filhos. O que quer dizer isso? O lugar mais alto que nós chegarmos tem que ser o ponto de partida dos nossos filhos. O que nós conhecemos do Senhor, as nossas experiências com Deus, aquilo que nós crescemos com o Senhor, tem que ser o ponto de partida da próxima geração. Então nós deveríamos ter aqui uma nova geração apaixonada pelo Senhor Jesus, queimando por Ele, cheia do Espírito Santo. Mas talvez nós, como a geração antecessora, nós temos falhado nisso, porque os nossos filhos estão tendo que reconstruir algo que nós deixamos em ruínas. Então, que nós nessa noite possamos pedir a graça do Senhor para ensinar a palavra às próximas gerações. E aí eu queria te encorajar, mesmo que igual eu ainda não tenho filho, estou falando tudo isso de bicudo. Mas nós temos a oportunidade de ensinar a palavra em todo tempo. Tem jovens, tem anciãos, tem rapazes que precisam ouvir a palavra. E sabe qual que é o melhor jeito de você consolidar algo que você aprendeu? É ensinando. Sabe quando que eu mais cresci no conhecimento da palavra? Quando eu me dispus a ensinar a palavra. Não é só quando a gente vai ministrar aqui, não é o tanto que estica a gente, não é? Porque a gente tem que buscar, a gente tem que se consagrar ao Senhor, a gente tem que ouvir do Senhor. Então comece a se dispor a ensinar. E aí você vai ver o tanto que você vai crescer, o quanto que isso vai se consolidar em você. E isso entra no terceiro passo aqui que nós temos que entender para essa palavra ser natural em nós, fazer parte do nosso estilo de vida, que é compartilhar a palavra em todo tempo. Compartilhe a palavra em todo tempo, querido. No versículo 7 aí, depois que fala ensine aí os seus filhos, né, eu pulei a palavra aí que fala aí com o quê? Tá. Com toda persistência. Então não é um dia não. Não é falar lá, filho, vai lá, fala esse versículo. Vamos treinar aqui para você falar lá na igreja. Não é um dia. Vai lá no culto, entra na salinha para você aprender a respeito da palavra de Deus. Não é um dia, é com persistência, é todo dia. E algumas versões vai falar, inculque a palavra no seu filho. É pôr lá dentro, é entrar aqui, é ensinar. E o terceiro passo, então, é compartilhar a palavra em todo tempo. Aí ele continua assim, fale sobre ela enquanto estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Toda circunstância, toda situação, nós devemos tornar uma oportunidade de nós compartilharmos a palavra. A palavra precisa estar viva dentro de nós. Aqui fala, fale sobre ela. Fale sobre ela. Será que as nossas conversas estão cercadas pela palavra de Deus? Quando nós nos reunimos, será que pode vir às vezes as conversas, né, de tudo quanto é assunto, você pode conversar, mas será que em algum momento essa conversa vai se convergir para a palavra de Deus? Porque o que vai nos fazer viver naturalmente a palavra
é se as nossas conversas estiverem carregadas da palavra de Deus. Aí o texto diz assim, olha, fale quando você estiver sentado em casa. Será que nas nossas casas tem um ambiente onde nós podemos falar da palavra de Deus? Será que as conversas nossas entre família se resumem à palavra? Aí diz assim, quando você andar pelo caminho é aquilo que você estiver fazendo, quando você sai pela rua, quando você vai trabalhar, quando você vai para a escola, quando você vai para a academia, tudo é oportunidade de nós compartilharmos a palavra de Deus. Será que nesses ambientes tem tido espaço para nós compartilharmos aquilo que temos aprendido do Senhor? E aí, aqui eu não estou falando para você ser aquele chatão do versículo, não. Sabe o que é? Assim diz o Senhor. E lá no Mateus, no Evangelho tal, no versículo tal, fala tal coisa. Não é isso não, querido. Nós estamos falando aqui de viver naturalmente a palavra. É quando alguém vem compartilhar o coração com você, vem pedir um conselho, você está tão impregnado da palavra de Deus, que o teu conselho é baseado em princípios que o Senhor já te ensinou. Um dia teve um irmãozinho aqui da igreja, nós estávamos na célula, ele veio conversar comigo, olha, Miguel, tem alguém que está querendo, me chamou para ser meu sócio, quer que eu seja sócio dele. E aí, o que você acha, tal, conversando, falando a respeito. Se eu não estiver enganado, em nenhum momento eu falei algum versículo bíblico para esse irmão. Mas eu fui falando, irmão, nós precisamos ver, essa pessoa vai caminhar, vai tomar as mesmas decisões que você toma, ela teme o mesmo Deus que você serve, ela vai adorar a Deus, vai servir a Deus através dos negócios como você serve. Eu citei algum versículo, mas está cheio dos princípios da palavra de Deus. Um dia uma pessoa veio me procurar e falou assim, nossa, eu estou com problema na minha casa, porque toda vez que eu entro em casa, tá, é uma energia ruim, sabe, não tem um ambiente bom, eu não consigo dormir. Ele era o pai, né, o homem da casa. Eu falei, rapaz, ele nem crente é, eu falei, mas sobre você tem que entender como homem da casa, a autoridade da casa está sobre você. Então entra dentro da tua casa e quando você entrar, fala, Deus, eu quero que o Senhor reine aqui dentro do meu lar. Eu, como homem da casa, estou pedindo para que o Senhor venha, que a tua paz entre aqui dentro da minha casa, muda o ambiente, visita a minha filha. E aí eu falei algum versículo aqui para ele, mas é princípio da palavra de Deus. O homem é o cabeça da casa, ele tem autoridade. Alguém precisa ser luz em algum ambiente. E aí depois eu pude ouvir dele, falar, olha, depois eu comecei a fazer isso, mudou as coisas em casa. Glória a Deus. Nós precisamos tornar toda circunstância uma oportunidade de nós compartilharmos a palavra de Deus. Compartilharmos. Fala aí, ao se deitar, no final do teu dia, qual que é os teus últimos pensamentos, as tuas últimas palavras? Porque você não sabe se você vai levantar no outro dia não, querido. Porque quem nos dá o fôlego na manhã seguinte é o Senhor. Ao se deitar, fale da palavra. Ao se levantar, suas primeiras palavras é o quê? Ai, já está na hora de levantar de novo. Ai, não sei o que eu vou fazer, deixa eu olhar o Instagram. Vai para a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus pela manhã. Abre um salmo, lê um salmo. Dê uma porção da palavra. Louva o teu Deus. Sai pelas ruas, compartilhe. Nós precisamos compartilhar, porque na medida que nós compartilhamos, nós recebemos mais. E nós vamos vivendo naturalmente a palavra. O quarto passo, vai dar certo, vocês confiam, né? O quarto passo que eu aprendo nesse texto, e é o mais óbvio de todos, é busque praticar a palavra. Aí diz aí no versículo 8, amarre-as como sinal
nas mãos e prenda-as na testa. Sabe, esse amarrar a palavra aqui não é para você andar com a Bíblia presa no teu braço. Esse amarrar aqui como um sinal é todas as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos, que isso comunique a palavra de Deus. É tornar prática a palavra. Porque, gente, hoje eu estou dos ditados populares, né? Mas outro ditado que tem é que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. É ou não é? Nós temos que demonstrar a palavra de Deus através do nosso viver. O nosso discurso, a nossa prática tem que estar alinhada com o nosso discurso. Não adianta nada nós seguirmos os passos anteriores e ficar lá, filho, vem cá que eu vou te ensinar a respeito da palavra. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas aí teu filho olha para a tua vida e vê você falando assim, nossa, esse mês, as contas não vai dar, dinheiro tá pouco, todo mundo aqui em casa apaga as luzes, fecha as torneiras, não vem me pedir nada. Você está praticando a palavra? Você vai lá para o teu amigo no seu trabalho, lá na sua escola, e fala assim, olha, teu amigo chega e fala, nossa, eu estou preocupado, estou ansioso. Ele fala, olha, tem um versículo que fala assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Já solta aquele versículo. Compartilhei a palavra. Mas aí você dá um passo para trás, teu amigo olha e vê você lá todo descabelado. Acontece uma circunstância, saiu algo fora da tua rotina, está você lá maldizendo, está lá você murmurando, lamentando. Aí fala, mas deixa eu ir lá pregar para ele, né? Lembrar ele do versículo que ele me falou. A nossa prática tem que estar alinhada com o nosso discurso. Ouça e obedeça, ó Israel. E esse era a forma como o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus, ele realizava coisas, ele pregava a mensagem, mas ele vivia a mensagem. Lucas vai relatar ali em Atos 1:1, ele diz assim, no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele fazia e ensinava o que ele tinha feito. E esse tem que ser o nosso modo de agir. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver a palavra de Deus manifesta através do nosso viver. Então nós temos que praticar a palavra. E aí por isso que está aí escrito, amarre ela nas suas mãos. Tudo que você for fazer, que seja baseado na palavra. Mas aí fala também, ate aí na sua testa. Então tem que arrumar uma biblinha e pôr aqui, né? Atar na testa. Isso quer dizer que a nossa mentalidade, o nosso padrão de pensamento tem que estar alinhado com a palavra. Existe uma verdade que diz o seguinte, que o padrão de pensamento é o que molda os nossos comportamentos. É aquilo, conforme é a nossa mentalidade, isso vai refletir nas nossas ações. Então por isso que a palavra tem que estar aqui, na nossa mente, governando os nossos pensamentos. E aí por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, não lembro o endereço agora, mas está lá, e ele fala assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando vem os nossos pensamentos contrários à palavra de Deus, nós falamos, filho, volta lá e vai obedecer ao teu Senhor. E isso vai resultar em ações que glorifiquem o nome do Senhor. Isso é viver naturalmente a palavra. E o último passo, olha, vai dar certo. O último passo para nós vivermos naturalmente a palavra, nós precisamos manter a palavra no mais íntimo lugar e no lugar mais público. Olha o que fala aí no versículo 9.
escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Nós devemos manter essa palavra no lugar mais íntimo, naquele lugar onde só nós acessamos. Aqueles lugares mais escondidos, onde o público não vê, a palavra tem que estar lá. Por isso que diz aí, olha, escreva nos batentes da sua casa, lá nas portas, no interior da tua casa. Nesse lugar a palavra tem que prevalecer. E aí eu queria te perguntar nessa noite, é quando não tem ninguém vendo, quando você está sozinho na sua casa, será que a palavra está gravada lá nesse lugar? Será que a palavra prevalece nesse lugar? Quando você estiver longe da aparência do público, é ali que a palavra de Deus tem que te guiar, querido. Porque às vezes para alguns, é muito fácil seguir a palavra no público, no aparente, onde todos veem. Mas no secreto, no sozinho, a palavra não permanece. Escreva as palavras nos batentes das portas. Ao entrarmos em nossas casas, nós devemos nos lembrar que estamos sobre a palavra de Deus. Como eu anseio que cada lar que é representado, quando entrassem, quando passar por aquelas portas, saber que ali há a palavra de Deus reinando sobre essa casa. Sabe, a nossa casa tem que ser um refúgio. Quando nós vamos falar, aqui não é terra sem lei. Aqui Deus habita. Aqui a palavra de Deus reina. Mas também fala aí para escrever nos portões da casa. Portão da casa é para gente? É para você? Não é. É para quem passar na rua. Qual que é a primeira visão ali? É o portão. O que esse texto está dizendo é que o público, o testemunho da palavra tem que estar na nossa casa. As pessoas têm que olhar para os nossos lares e ver que a palavra de Deus prevalece ali. As pessoas têm que passar diante da nossa casa e falar, aqui habita um povo que serve a Deus, que segue a palavra de Deus, que conhece o Senhor, que ouve do Senhor e obedece. Por isso que escreva nos portões da sua casa. Tem que ter testemunho vivo. E aí eu quero encerrar te lembrando uma coisa. Nos últimos dias, e nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias, o Senhor vai se manifestar na terra. O Senhor vai atuar nesse mundo. É através das famílias. É através das famílias que seguem a sua palavra. De famílias que se reúnem ao redor da palavra, compartilham a palavra, ensinam a palavra e vivem a palavra. Por isso que está aqui, escreva nos portões, para que todos vejam. Atos 2,17 diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Isso é o que o Senhor fará nos últimos dias. Qual que é esse contexto aqui? Filho, filhas, idosos, é uma família. Profetizar, querido, é mais do que adivinhar futuro, viu? Profetizar é comunicar a vontade de Deus numa linguagem humana, numa linguagem compreensível. É compartilhar o coração de Deus. É ler isso, conhecer o Senhor e falar a respeito do Senhor. É através das nossas casas. Por isso que nessa noite nós possamos orar, Senhor, que as tuas palavras estejam gravadas nos umbrais das nossas casas, nos portões das nossas casas, principalmente nos nossos corações, de cada um que mora conosco. Cada um. Isso é viver naturalmente a palavra de Deus. Amém? Tenha ela viva no teu coração.
Ensine a palavra em todo tempo e compartilhe ela em todo tempo. Pratica essa palavra diariamente na tua vida. E que a nossa família possa viver com integridade a palavra de Deus. Amém? Nossos fundamentos, queridos, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai dizer que um homem prudente é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Em João ele também vai dizer assim, que quem ouve os meus mandamentos e os obedece, os guarda, esse é o que me ama. Seguir, obedecer a palavra de Deus é um caminho de vida para nós. Mas eu preciso te lembrar que você sozinho não é capaz de ouvir e obedecer essa palavra. Por isso nosso Senhor veio nessa terra e Ele disse assim, eu vim aqui, na Miguel Revista Atualizada, eu vim nesse mundo para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para obedecer a palavra do meu Pai e cumprir a palavra do meu Pai. Por isso que a respeito dele diz assim, que Ele é o verbo que se fez carne, a palavra encarnada. O Senhor Jesus veio para tornar a palavra viva, palpável para nós. Então, se nós desejarmos nessa noite obedecer essa palavra e viver naturalmente ela, nós precisamos estar no Senhor. Porque estando nele, Ele nos capacita para viver dessa forma.